Olá pessoal, vamos ver alguns exemplos da aplicação das leis de Newton quando a gente considera a força de atrito, ou seja, não vamos desprezar a força de atrito. Vamos para o primeiro exemplo. Um corpo de massa 5 kg é puxado horizontalmente sobre uma mesa por uma força de 15 newtons. O coeficiente de atrito entre o corpo e a mesa é 0,2. Por que do C aqui ser cinético no caso? Porque observa logo à frente que determine a aceleração do corpo. Então, se eu quero determinar a aceleração do corpo, estou dizendo que ele está em movimento. Então, por isso cinético. E considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos aplicar aquele métodozinho, né, que a gente vai identificar os corpos. Se precisar separar eles, no caso aqui é só um corpo só, não vai precisar, né? Fazer o diagrama das forças, colocar o que é positivo, o que é negativo e aplicar o princípio fundamental da dinâmica. São as três coisas que se representam o métodozinho que eu já mostrei para vocês. Ok? Então, primeira coisa, o deslocamento seria para a direita aqui. Se é para a direita, vamos considerar a força F aqui é positivo, a força de atrito aqui é negativo. Na vertical, como não tem deslocamento, eu posso considerar o peso positivo e a normal negativo, ou vice-versa, tanto faz. Tá? Como o movimento é num plano horizontal, que é sobre a mesa, né, o valor do peso tem o mesmo da normal, porque peso normal tem o mesmo valor, então eu posso anular aqui peso e normal. Como peso normal tem o mesmo valor, eu posso calcular a normal da mesma forma que eu calculo o peso, m vezes g, ou seja, 5 vezes 10, 50. Ok? Bom, para eu calcular a aceleração que eu tenho que calcular a força de atrito, porque a força F eu já tenho, ela vale 15. A força de atrito vai ser 0,2 vezes 50, que seria o valor da normal. Logo, força de atrito é igual a 10 newtons. Força resultante, princípio fundamental da dinâmica. Vamos ver o que sobrou de força aqui. Força F, força de atrito. A força F positivo, força de atrito negativo, que é igual a massa vezes aceleração. Então vai ficar a força F é 15, força de atrito 10, 15 menos 10, que é igual a 5A. 5A igual a 5, A igual a 5 por 5, logo A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos para o segundo exemplo. No sistema representado a seguir, no caso à direita aqui, eu tenho um corpo A cuja massa é 6 kg e um corpo B cuja massa é 4 kg. Vou considerar que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e já vou dizendo de antemão que esses corpos estão em movimento. E depois vocês vão entender por quê. Calcule a força de tração exercida no fio, que é a mesma força de tração que o fio exerce nos corpos, e é isso que a gente vai determinar. Mas como é o mesmo valor da tração exercida no fio, essa vai ser a nossa resposta. Considere o coeficiente de atrito 0,1. Tá? O fio é ideal, né? A questão de ser ideal, a gente não vai considerar a massa dele, ok? Vamos lá, o deslocamento do corpo A para a direita e do corpo B para a direita e do corpo A para baixo. Por quê? Porque olha bem, os corpos estão em movimento, não tem deslocamento. Então o que vai fazer ele deslocar é o peso do corpo A. Ele vai descer o A e arrastar o B para a direita. Então por isso que o deslocamento vai ser desse jeito. Então vamos representar aqui o peso de B e a normal sobre B. Como não há movimento na vertical, vou considerar o peso positivo e a normal negativo, ok? Ó, peso de A positivo, porque é favorável ao deslocamento, tração sobre, no caso, o corpo B vai ser positivo, porque é favorável ao deslocamento, sobre o corpo A vai ser negativo, porque é contrário ao deslocamento. E o corpo B, ele vai, no caso, deslizar para a direita. Então a força de atrito é contrária a esse deslizamento, então é para a esquerda. Então força de atrito sobre B para a esquerda, como é para a esquerda, o deslocamento do corpo é para a direita, então a força de atrito é negativa. Ok? Então a gente precisa calcular o peso de A e a força de atrito sobre B. Então o peso de A é o quê? 6 vezes 10. Logo, o peso de A é 60 newtons. Já a força de atrito sobre B vai ser o que? O μ, que é 0,1 vezes a normal,
que seria 4 vezes 10. Mas por que 4 vezes 10? Porque a normal aqui tem o mesmo valor do peso. Então o peso seria 4 vezes 10, seria 40. Né? Então normal também vale 40. 0,1 vezes 40 vai ser a força de atrito, vai ser então igual a 4 newtons. Ok? Bom, então já tenho o peso de A e a força de atrito sobre B. Né? Bom, então para calcular a força de tração eu preciso calcular a força de aceleração. Então vamos lembrar, força resultante é massa vezes aceleração. Ok? Ó, peso normal tem o mesmo valor, anula. Tração e tração tem o mesmo valor, anula. O que sobrou? O peso de A e a força de atrito sobre B. Peso de A positivo, força de atrito sobre B negativo. A massa é a massa do sistema, então massa de A mais de B, vezes a aceleração no caso aqui. Então eu tenho 60, que é o peso de A, menos força de atrito sobre B, que é 4, que é igual a massa de A mais de B, 6 mais 4, que vai dar 10, né? Então eu tenho 10A, que é igual a 56. A é igual a 56 por 10. Então a aceleração 5,6. Então eu tenho também a aceleração agora, né? Bom, para calcular a força de tração eu vou utilizar o corpo P. Tá? Então vou utilizar o corpo B, esqueçam do corpo A. Peso normal anula, o que sobrou? A tração e a força de atrito sobre B. Tração positivo, força de atrito sobre B negativo. Então, isso é a força resultante, que é igual a massa de B vezes aceleração, porque eu estou falando só do corpo B. Né? Então, tração vai ser igual. Força de atrito é 4 menos 4, que é igual a massa de B, que é 4, vezes aceleração, que é 5,6. Logo, tração vai ser igual 4 vezes 5,6, 22,4. Esse menos 4 passa para o outro lado positivo, para o lado direito, no caso positivo, né? Então, 22,4 mais 4, 26,4. Ok? Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui, gente, eu tenho 3 caixotes cujas massas são M1, M2 e M3. Eu não vou dar um valor específico para isso, não. Vai ser representado por M1, M2 e M3. A força aplicada sobre o caixote 1 vale F e o coeficiente de atrito entre os 3 caixotes e a superfície vale μ. Ok? Eu quero a expressão que represente a aceleração. A gente não vai calcular a aceleração porque a gente não tem valor, a gente só vai representar a expressão. Se a gente tivesse o valor com a expressão, é óbvio, vocês calculariam. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui é uma maneira de mostrar para vocês como vocês fariam qualquer exercício independente do valor das massas, da força, do μ. Ok? Então vamos lá. As massas M1, M2, M3, a força F, o μ é o coeficiente de atrito e eu quero a representação do que seria a aceleração. Então, ó, aquele métodozinho, ó, pegar, separar os corpos, vamos identificar. O deslocamento dele é para a direita, por conta da força F que foi aplicada aqui sobre o corpo 1. Ok? Então, vamos lá, vamos identificar as forças e já colocar os sinais delas. Ó, o peso do corpo 1, normal do corpo 1. O peso eu vou considerar positivo, normal, negativo. Tá? Aqui poderia ser o contrário, porque não tem deslocamento na vertical, né? Peso do corpo 2, normal do corpo 2. Normal vai ser negativo. Peso do corpo 3 e normal sobre o corpo 3. Vamos lembrar, gente, todo corpo que estiver apoiado sobre uma superfície vai existir a força normal, tá? Lembra disso. Ok? Bom, como o corpo 1 está encostado em 2, ele vai fazer uma força no 2. Terceira lei de Newton, 2 vai reagir, vai aplicar uma força no 1. Só que agora é o seguinte, ó, a força de 1 do 2 é positivo porque é favorável ao deslocamento, já 2 e 1 é negativo porque é contrário ao deslocamento. Como parte da força F foi transmitida para o corpo 2 em forma da força 1 sobre 2, essa força 1 sobre 2, parte dela vai ser transmitida em 3, força de 2 em 3. O que o corpo 3 vai fazer? Reagir. Terceira lei de Newton. Força de 2 em 3 é positivo porque é favorável ao deslocamento, mas de 3 em 2 negativo porque é contrário ao deslocamento. Ok? Vamos representar agora as forças de atrito. Presta atenção. A força de atrito sempre é contrária à tendência do deslocamento ou ao deslocamento. O corpo 1 vai deslocar para a direita, então a força de atrito sobre ele é para a esquerda. O corpo 2 vai
deslizar para a direita, então a força de atrito sobre ele é para a esquerda. O corpo 3 vai deslizar para a direita, então a força de atrito sobre ele é para a esquerda. Ok? Bom, para determinar a aceleração, princípio fundamental da dinâmica. Ok? Bom, e aí vamos lá. Vou voltar aqui. Ó, peso e normal anula, peso e normal anula, peso e normal anula. Ok? Ó, força de 1 em 2 e força de 2 em 1 anula, força de 2 em 3, força de 3 em 2 anula. Ok? O que sobrou? Sobrou a força F e as 3 forças de atrito, sobre o corpo 1, sobre o corpo 2 e sobre o corpo 3. Só que as forças de atrito são negativas e a força F positiva. Então, observa, a força resultante então vai ser F menos a força de atrito sobre 1, menos a força de atrito sobre 2, menos a força de atrito sobre 3, que é igual a soma das 3 massas, porque eu estou falando do sistema, vezes A. Ok? Por isso que é importante você fazer essa separação dos corpos, identificar as forças e colocar se é positivo ou negativo. Olha a importância disso aqui. Vamos lembrar que a força de atrito é μ vezes normal, né, gente? Se nós tivéssemos o valor, a gente calcularia o valor de cada força de atrito, substituiria aqui, de repente teríamos a força F, a gente substituiria também, teríamos o valor das massas, né? E aí a incógnita seria somente, tão somente, a aceleração. Mas no caso aqui, como a gente não tem valor, né, vamos só desenvolver matematicamente. Eu passei isso tudo para o lado esquerdo da igualdade, isso tudo aqui para o lado direito e isolei o A. Então ficou F menos força de atrito sobre 1, menos força de atrito sobre 2, menos força de atrito sobre 3, dividido pela soma das massas. Se a gente tivesse as massas, todas as massas aqui, a força F, é óbvio que a gente substituiria isso tudo e acharia o valor de A. Mas a representação de A está desse jeito aí. Então independentemente das massas, dos coeficientes de atrito, a maneira de se fazer uma situação de 3 blocos, onde aplica-se uma força num único bloco e há um deslocamento, é do jeito que está aqui. Ok? Bom, agora eu quero, no caso, representar o que seria a expressão da força que o bloco 2 aplica sobre o 3, que o 2 aplica sobre o 3, tá? Seria isso. Ok? Então, o que a gente faria? É óbvio que se eu quisesse calcular o valor, eu teria que ter as massas, eu teria que ter o valor da força, o coeficiente de atrito, né? Aqui está representado por M1, M2, M3, a força F, μ, o A eu teria que calcular, né? E depois sim calcularia a força de 2 em 3. Ok? Mas como a gente vai fazer só a representação, seria uma equação, né? Vamos fazer o processo. Separa os corpos, vamos entender que o deslocamento dele é para a direita, a força F coincide com esse deslocamento, ela vai ser positiva, né? Peso do corpo 1 eu vou considerar positivo, normal eu vou considerar negativo. Peso de 2 positivo, normal, negativo. Peso de 3 positivo, normal, negativo. Força de 1 em 2, favorável ao deslocamento, positivo. Reação a essa força, a terceira lei de Newton, contrária ao deslocamento, vai ser negativo. Força de 2 em 3, positivo, que é favorável ao deslocamento. A reação dessa força é feita sobre o corpo 2, vai ser negativo, contrário ao deslocamento. Certo? Bom, força de atrito, sempre contrária à tendência ou ao deslizamento. Então, ó, corpo 1 desliza, todos os 3 deslizariam para a direita, ou deslizam para a direita, melhor dizendo. Então, a força de atrito sobre 1 vai ser para a esquerda, sobre 2 também para a esquerda e sobre 3 também para a esquerda, porque todos os 3 deslizam para a direita. E como essas forças são contrárias ao deslocamento, obviamente elas serão negativas, tá? Então, temos que, bom, já que eu quero calcular, no caso, a força de 2 em 3, eu vou utilizar o que? Somente o corpo 3. Força resultante sobre 3 é igual a massa de 3 vezes aceleração. Ok? Então, só o corpo 3. Tá? Peso normal anula. O que sobrou? A força de 2 em 3 e a força de atrito sobre 3. Então, ó, força de 2 em 3 é positivo, força de atrito sobre 3 negativo, que é igual a massa de 3 vezes aceleração.
Vamos lembrar que se nós tivéssemos os valores, né, das massas, da massa de 3, tivesse o valor da aceleração, do μ, né, a gente calcularia a força de atrito, substituiria aqui, né, e calcularíamos o valor do que seria a força do corpo 2 no corpo 3. Mas aqui a gente só vai representar, que seria uma forma genérica, serviria para qualquer exercício, né, independente do valor. Olha. Então, força de 2 em 3 vai ser igual a massa de 3 vezes a aceleração, mais, tá, gente? Mais. Por que mais? Porque a força de atrito sobre 3 ela vai passar para o outro lado da igualdade positiva. Tá ok? Beleza, gente. Fica assim. Fique com Deus, então. Termina nossa aula de aplicação das leis de Newton, considerando atrito no caso. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.